Louvado seja Deus. E eu quero ministrar uma palavra que Deus colocar ao meu coração, que há de mover a sua vida, que há de trazer a você uma visão clara do que Deus tem para ti. Nós estamos ministrando o que saiu dos lábios do Senhor, o que saiu do seu ventre, o que saiu do seu interior para nossas vidas. E há um alerta do Senhor Jesus, o que está em Mateus capítulo 11, versículo 12, quando o Senhor diz assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus está dizendo claro para mim e para você: olha onde o Espírito Santo vai nos levar esta manhã. Ele está dizendo claro que desde que manifestou o grande profeta João Batista, que no verso 11 anterior a esse, ele disse que nascido de um ventre de uma mulher, ninguém maior do que João Batista havia nascido como profeta. João Batista manifesta a verdade, uma palavra de Deus forte, uma palavra que exortava, uma palavra que parecia, nós já ministramos isso, uma palavra sem amor, uma palavra fria, uma palavra que feria e machucava as pessoas que já estavam machucadas. E nós já ministramos isso, que essa é a manifestação do verdadeiro amor de um profeta, porque ele não tampa o sol com a peneira. Ele não está dizendo meus amigos e minhas amigas, meus companheiros e companheiros, ladies and gentlemen, irmãs e irmãos, não. João Batista pregava claro, de uma forma contundente, a palavra verdadeira. João Batista parecia ser um homem insensível, parecia ser um homem que não entendia o sofrimento das pessoas, e a mesma mensagem que pregava para um adulto, pregava para um jovem, para um adolescente, para um ancião e as crianças que ali estavam com seus familiares. O amor de João Batista jamais o permitiu ser hipócrita, jamais permitiu que ele amenizasse a palavra rema vinda dos céus, da forma que vinha, da forma que ministrava. Já não encontramos homens sinceros e fiéis como João Batista, que nós possamos encher as mãos de 5 dedos. Talvez você não consiga, assim como eu. Talvez você tenha dificuldade de separar pregadores verdadeiros que, quando você ouve, a palavra muitas das vezes não é ortodoxa, não é aquela palavra gentil ao seu coração, mas é aquela que você sabe, que te cura, que te liberta e que tem lhe dado a oportunidade de ser uma nova pessoa. Talvez eu possa ser incluso num desses homens que você sabe que o que eu prego não é tão gentil, não é tão amigável, mas é uma palavra que vem do coração de Deus, não para ferir, para aumentar a ferida que já existe em você, mas uma palavra que vem de encontro à necessidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para te preparar, me preparar para subirmos e morar nos céus. Então João Batista enfrenta a violência, é o que Jesus está dizendo. João Batista enfrenta opositores, João Batista enfrenta a oposição, João Batista enfrenta aos religiosos, porque ele não é um homem formado. João Batista não participou de escolas teológicas, João Batista não participou de ensino dos escribas, dos eruditos da época. João Batista sai do ventre da sua mãe e logo na sua adolescência, a Bíblia disse que ele vai para o deserto e é lá que ele cresce, se enchendo de graça do Espírito Santo. Então, João Batista enfrenta todo tipo de adversidade para que ele parasse de ministrar a palavra. Então ele enfrenta, segundo a palavra, uma violência contra o reino dos céus, a vontade de Deus, e pela força se apoderavam dele. Lógico, essa palavra conta com
a prisão logo depois de João Batista. Pela força, vão tentar impedir a verdade de João Batista. Pela força, vão tentar impedir que o evangelho seja expandido. Pela força, estão se apoderando dele. Pela força, muitas pessoas estão tomando para si a verdade. Os fariseus, Caifás, Anás e todos os demais que estavam lá com eles pensavam que eles estavam com a verdade. Gamaliel, Arimateia, Nicodemos, todos pensavam ser eles a verdade, a linhagem sacerdotal. E na verdade, quem estava com a razão, depois do silêncio neotestamentário, depois de mais de 400 anos de silêncio, era João Batista. E vem Jesus, e Jesus, com a sua força espiritual, com a sua determinação, vai deixar registrado em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições. Ele não está dizendo aflições financeiras, ele não está falando de aflições no casamento, ele não está falando de aflições na saúde. Capítulo 16 de João, verso 33, ele está falando para aqueles que desejariam dedicar a sua vida ao Evangelho, às verdades bíblicas, que desejariam voluntariamente tomar a sua cruz e seguir após Cristo. Ele está dizendo que esses enfrentariam muitas aflições, o mesmo que João Batista enfrentou. Iriam fazer violência contra eles. Ele disse que todos deveriam ter bom ânimo, esses que abraçassem essa causa, porque ele, Jesus, venceu o mundo. A história não tinha terminado de Cristo, mas Jesus já declarava: eu venci o mundo. Então, meus amados irmãos, agora eu vou ministrar para você. Eu contei a história de João Batista, dita por Jesus. E essa mensagem, os 5 gigantes que manifestam na sua vida até aqui, os 5 gigantes, potestades e principados, que têm vindo contra a igreja, têm vindo contra gerações sobre gerações, e que estava oculto ao seu conhecimento. 5 gigantes que você precisa vencê-los esta madrugada, quando eu estiver orando, declarando que você é de Jesus, declarando que a sua vida pertence ao Senhor e que você não vai abrir mão das promessas de Deus na sua jornada. 5 gigantes. E eu vou revelar todos esses 5, linkando o texto de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, ao texto do profeta Samuel. Em 2 Samuel, no capítulo de número 21, o verso de número 15, que diz assim, presta atenção: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram a Davi, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui, Davi já tinha enfrentado Golias em 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 23, ao versículo de número 36. O primeiro gigante, presta atenção, o significado que você precisa entender e aprender e procurar ler na Bíblia sempre, quando você lê nomes, buscar a razão destes nomes bíblicos no hebraico. Enquanto o brasileiro, enquanto o Ocidente, o mundo inteiro, tentar relatar e traduzir a Bíblia Sagrada nos nomes e personagens que aqui estão, baseado na língua cultural nativa de onde moram, vão perder a essência da revelação do Espírito Santo. Porque cada nome representa muito mais do que aquilo que está escrito, porque os nomes
bíblicos todos tinham um sentido, todos tinham um significado, todos tinham uma razão. Não é como meu nome Pablo, não significa nada. Pode significar alguma coisa dada por alguém. Se criam tantas modas. Ah, Maria representa isso, Soraya representa aquilo, Patrícia representa assim, e Fernando significa assim, etc, etc. Eu quero falar da Bíblia Sagrada, dos nomes que aqui estão. Todos eles foram colocados por uma razão e todos têm um significado. Então aqui, até onde eu li, o primeiro gigante já tinha sido vencido pelo próprio Davi. Você lembra? Em 1 Samuel, repito, 17, versículo 23 a 36. Quando por 40 dias e 40 noites, os filisteus zombavam do exército de Israel. E Davi, ainda terno, um jovem, ele vai levar pão e queijo para os seus irmãos, para alguns soldados do exército de Saul, e ali ele enfrenta Golias e o mata com a pedrada, você sabe. Já no verso de número 16, de 2 Samuel, do capítulo 21, o segundo gigante é vencido. Esbe-Benob, o segundo, vencido, e esse gigante queria destruir Davi, queria afrontar Israel, mas ele é vencido, o segundo. Então, meus amados irmãos, presta atenção, 2 já foram abatidos, um por Davi, esse segundo por um dos seus amigos, um dos seus valentes. E diz a Bíblia Sagrada aqui, no verso de número 18: e aconteceu depois disso que houve em Cobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibicai, ou Uzatita, feriu Asaf, o terceiro gigante, que era um dos filhos dos gigantes. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Cobe. E Elanã, filho de Jare-Oregim, o belemita, feriu Lami, o quarto gigante, o geteu de cuja lança era o haste como eixo de tecelão. 4 gigantes. O quinto, houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura. Esse não se diz o nome, mas diz de onde ele vem, de Gate, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 dedos por todos, e também este nascera dos gigantes, o quinto gigante. E injuriava Israel, porém Jonas, filho de Simé, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Presta atenção nessa breve mensagem que Deus tem ao seu coração. Relatamos o que Jesus prega, o que Jesus alerta sobre a violência que estão fazendo contra o reino de Deus, usando como exemplo João Batista, que perderia a tua cabeça, seria preso injustamente, mas por permissão de Deus, porque querem se apoderar do reino de Deus à força, querem fazer do evangelho o que a conveniência dos seus Caifás e Anás da vida entendiam, e aqueles que queriam se opor contra o falso evangelho, a falsa palavra, o falso reino, seriam perseguidos, seriam maltratados, apedrejados, seriam mortos das formas mais cruéis. E o Espírito Santo me levou a esse texto aqui sobre os valentes de Davi. E há 5 gigantes representados nesses nomes. E o primeiro dele é Golias, que no hebraico o nome Golias vem de Gólito, e que representa o exílio. O primeiro gigante que você precisa determinar, que você precisa profetizar, que você precisa hoje, em um nome de Jesus, que eu já tenho ensinado isso há muitos anos, porque as pessoas oram a Deus, mas esquecem de guerrear contra o diabo. Deus me ajuda, Deus faz. Quando Deus, não será Ele que expulsará o demônio da sua vida, é você que vai usar a autoridade em nome de Jesus e dirá: demônio, eu te ordeno, saia da minha casa, saia da minha vida financeira, saia da minha saúde, saia do meu casamento, saia de tudo aquilo, Satanás, que é meu, dado pelo Senhor. Quando todos entenderem isso e começarem a agir desta forma, verão que as suas vidas viverão melhor e serão desaprisionadas, as cadeias, as correntes, os grilhões vão se quebrar. Porque
Se você tentar fazer isso sem a presença de Deus, você vai manifestar a ira maior de Satanás, que virá com toda a força para tentar te destruir. Mas se você está lutando na presença de Deus, está lutando para fugir do pecado, está lutando para ser alguém melhor, está lutando para adorar o Senhor, você tem dado o seu melhor, então não basta adorar o Senhor. Não basta apenas dizer: Jesus, eu te amo, Pai, eu te amo, Espírito Santo, me enche. Se você não faz a sua parte, o seu dever de casa, fica pedindo: ore por mim, faça isso por mim, não. Há autoridade no nome de Jesus sobre a tua vida. Você pode abrir os seus lábios, apontar o seu dedo de profeta para cima, onde está os potestades e principados, segundo Efésios 6,12, onde está a região celestial, os demônios impedindo a tua bênção. Pode ordenar para baixo, da onde vem demônios, e dizer: a minha vida está blindada, a minha vida pertence ao Senhor. E você viverá e começará a sair do exílio. O primeiro gigante que você tem que vencer, o gigante do exílio, o gigante que quer colocar você amarrado, aprisionado, o gigante que quer impedir que você saia de 2 por 2. A sua vida parece que não muda, a sua vida não sai da mesmice. E nós já citamos, e é uma mensagem rápida, em Isaías 42, verso 22, que há um povo aprisionado, vivendo em cavernas, um povo roubado, um povo escravizado, humilhado. Mas, desculpa, ainda assim, o Senhor do alto céus não ouve esse povo aprisionado em cavernas e roubados, que era o povo, o relato de Juízes capítulo 6, quando a geração de Gideão era roubava os seus animais, roubava a sua colheita, roubava tudo o que eles tinham e os fazia morar em cavernas, em escuridões, em covas, durante muitos anos das suas vidas, até que Deus levanta Gideão e os seus valentes com ele resolvem botar fim naquela poderosa ação demoníaca durante anos. E você sabe que Gideão começa com 32 mil. Tinha muito soldado com pinta de valente, mas que não estavam preparados para guerrear contra os inimigos. E você sabe que Gideão vai com poucos. Gideão vai com menos do que ele podia imaginar que ele pudesse vencer. Quero profetizar na sua vida que você e eu podemos ser poucos. Eu estou orando, vou orar com você. Quem sabe você e seu marido, você e sua esposa, você e seu pastor, você e seu filho, você e sua namorada, você e seu noivo, você e mais uma pessoa. Parece pouco, mas você representa nesta madrugada os 300 do Senhor. Não de Gideão, os 300 do Senhor. E Golias tem que ser abatido. Davi não vai vencer Golias apenas na oração. Você sabe que em 1 Samuel 17, verso 23 adiante, Golias desce onde está o inimigo. Você precisa vencer a causa e o causador. Aonde o diabo está atrapalhando a sua vida, aonde a sua vida está amarrada, você não dá certo nos estudos, você não dá certo na vida sentimental, você não consegue prosperar na vida financeira, e você já está se acomodando, os dias estão se passando, você dorme dizendo: amanhã vai melhorar. Aí você costuma dizer: não, mas essa é a vontade de Deus. Não, eu sei que 2019 será melhor. Tem gente que já fica aí postando mensagem: 2019 é o tempo da colheita. Para com isso. Daqui a pouco você está dizendo como a Renascer e qualquer outro, que todo ano fica dando nome às coisas. É o ano de Gideão, é o ano de Elias, é o ano de Abraão. Para com isso. Se fosse o ano de Abraão, tinha que ressuscitar Abraão. É o ano de Jesus, 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 é o ano de Jesus e o ano da minha vida. Em nome de Jesus. Pessoas ficam usando subterfúgios para tentar enganar as pessoas. E as pessoas iludidas continuam frequentando seus cultos, levando seus envelopes, e nada acontece de fato nas suas vidas. Procura acreditar na palavra. Procura ver os profetas que pregam a palavra. Eu não sei se há algum perto da tua casa, algum dentro da igreja onde tu congrega. Eu não sei se eu posso ser considerado, porque eu não posso dizer de mim mesmo, eu posso ser suspeito a dizer de mim mesmo, elogiar a mim mesmo. Seria, quem sabe, um presuncismo da minha parte. Então, deixo a você viver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Retende o que é bom. Se você acha que há algo bom em mim, retende. Creia nesta palavra e determina. Que assim como Davi desceu onde estava o gigante e o venceu, vá aonde Satanás
Pastor, Satanás está atuando no meu casamento. Começa a profetizar no teu casamento e dizer: demônio, sai do meu casamento. Porque se as coisas vão mal no seu casamento, desce lá. É porque o seu casamento está descendo. Está descendo ao nível de alegria para o nível da tristeza. Pastor, o gigante do exílio está me exilando num mundo de miséria. Desculpa, então, o Satanás tirou você do nível da prosperidade e levou para a miséria. Então desce lá e bota esse diabo para correr. Em nome de Jesus Cristo. Você precisa vencer esse primeiro demônio, esse primeiro principado que tem enviado potestades para exilar você. Chega do exílio. Chega de viver em luto. Chega de viver cabisbaixo. Chega de viver aprisionado por sentimentos, por um emocional, uma voz que parece que você não ouve, mas ela sempre diz que você tem que passar por isso. Cuidado para você não viver um karma, confundindo momentos de provação com karma na sua vida. O segundo gigante que você precisa vencer, Isbenob, que nós lemos aqui, o segundo gigante, que está no verso de número 16, e esse gigante, esse segundo vencido por Davi e os seus homens, a Bíblia disse que ele representa no hebraico, e nós temos falado muito no hebraico, e hoje alguém até me perguntou em Paratinguetá, porque eu falei sobre o hebraico, ele disse: o senhor é judeu? Não, não sou judeu, mas eu tenho me permitido deixar o Espírito Santo me capacitar, estudar, buscar a razão bíblica, entender os conflitos em que há da Bíblia traduzida nessa geração e por muitas gerações com a verdade bíblica, e saber por que às vezes a palavra se contradiz na nossa escritura, porque a palavra muitas das vezes não faz sentido. E aí eu comecei a buscar o hebraico, e aí comecei a ver quanto deturparam a Bíblia Sagrada. Mas enfim, deixa eu correr com a mensagem. O primeiro gigante do exílio, Golias, que representa exílio, você vai vencer, nós vamos orar agora mesmo. O segundo, Isbenob, que é habitante das montanhas. Habitante das montanhas. O que é isso, pastor? O segundo gigante é a principado e potestade, especialista em colocar obstáculo diante de você em tudo que você tenta fazer. Se não basta ele te aprisionar toda vez que você tenta sair da prisão, toda vez que você tenta sair desse estágio em que a sua vida não muda, é como se você tentasse uma fuga. Mas esse segundo demônio, que representa habitantes das montanhas, ele coloca obstáculos na sua vida. Você lembra de Mateus capítulo 17, verso 14 ao 20? Quando Jesus expulsa o demônio do lunático, o filho daquele pai que disse, que Jesus ao pergunta: desde quando esse demônio manifesta no seu filho? Desde a infância. E você lembra que Jesus chama os seus discípulos de incrédulos, perversos, e diz: até quando estarei convosco? Por causa da vossa pouca fé, vocês não puderam expulsar esse demônio e libertar esse jovem. E eles vão então perguntar a Jesus agora sós: Jesus, por que não conseguimos? Por causa da vossa pouca fé. Porque essas castas de demônio só podem sair por oração e jejum. E meus amados irmãos, e o Senhor disse: se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a Bíblia, dirá a este monte: mova para acolá, daqui para acolá, ele será feito. E diz o texto: e não há nada que será impossível para vós. Há um principado com as suas potestades, fazendo obstáculo a tudo que você tenta. Tentou contra a minha vida, parar missões, parar o meu ministério, desgraçar a minha vida sentimental, querendo invadir a minha geração, que é a liça, a minha posteridade, tentando contra o André, o meu filho, casado com a minha filha. Vamos colocar o demônio, os demônios do exílio. Eles não nos exilarão, eles não vão nos ilhar, porque nós somos do Senhor, estamos libertos.
E vamos viver e vamos profetizar como Jabes. Alarga minhas tendas. Alarga, Senhor, porque nós vamos crescer. Demônio não prevalecerá. Nós vamos vencer esse demônio que tem feito obstáculo. Acabou. Essas montanhas que aparecem na sua vida, você vai profetizar. E essas montanhas vão ter que se mover, como disse Jesus. E nada será mais impossível a vós, como eu disse Jesus na sua palavra, dos versos 14 ao 20 de Mateus 17. Nada mais irá se opor àquilo que você está determinado a fazer. Se você aceita ficar bloqueado pelos obstáculos, é um direito seu. Mas se você está cansado, você tem dito, não faz sentido as mensagens que eu ouço, parece que vai mudar a minha vida, e não tem mudado, porque estava faltando, quem sabe, uma orientação melhor, quem sabe a sua atitude, mas nesta na mão. E o terceiro gigante, meus amados irmãos, é o gigante de Zaf, que está aqui no versículo de número 18 de 2 Samuel, no capítulo 21. Um dos filhos dos gigantes, Zaf, que significa no hebraico limiar. Limiar pode ser o sustentador da porta, de madeira ou de outro material. O batente de uma porta. Limiar. Aquilo que está criando na sua porta o sustento. Limiar é que sustenta a porta, para que ela esteja amparada, segura, para que ela possa ser aberta e ela possa ser fechada. Não é Satanás mais que tem o poder de decidir para que lado a sua porta abre, para o lado de fora, para o lado de dentro. Não é Satanás que decide quando você entra ou quando você sai. Meus amados irmãos, limiar, no vocabulário hebraico, e se você trazer esta palavra limiar, que é a mais próxima do nome de Zaf em português, até no inglês, ela representa o estágio, o primeiro estágio de algo, como por exemplo, o limiar da miséria de alguém. O que quer dizer que o Satanás pode ser aquele que iniciou a miséria na sua vida, que iniciou uma miséria no seu casamento, uma miséria na sua vida sentimental, uma miséria financeira, uma miséria na sua vida espiritual, uma miséria em todos os âmbitos da tua vida. E ele não pode mais ser o início da tragédia. Por quê, pastor? Porque só Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da sua vida. O limiar da sua vida não pode ser mais Satanás. Não pode ser mais os descendentes de Zaf. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus será o início e o fim. Deus será aquele que na entrada e na saída, no amanhecer e no anoitecer, é aquele que determina por qual caminho você vai andar. E você vai profetizar com seus lábios. Porque Deus, como alfa e ômega, já está bloqueada. Tudo que Satanás vem tentando contra a tua vida já está bloqueado. Louvado seja o Senhor. Assim como disse Deus para Josué: serei contigo na entrada e na saída. Deus é contigo. E você vai tomar posse, porque também Josué não esperou orando que tudo acontecesse. Ele pegou a espada e foi à guerra. Moisés, lembra a igreja de Filadélfia 3:7? Eu sei que tu tem pouca força, mas continua, porque não negaste a minha palavra, eu te darei vitória. Aleluia, aleluia. Alguém pode usar o termo: alguém está no limiar da morte. O que quer dizer? Alguém está à beira da morte. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em nome de Jesus, ainda que até aqui você estava no limiar da morte espiritual, uma vida sem sentido, eu declaro que hoje você está no limiar da graça, da glória, do poder de Deus. Você está no limiar das promessas do Senhor para a sua vida. Limiar pode ser o lugar que dá acesso
ao interior e à entrada de algum lugar. O limiar. Satanás não vai mais ser o limiar entre você e o Pai, entre você e a glória. Aleluia. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho está aberto. Ninguém pode impedir um homem de Deus. Ninguém pode impedir uma mulher de Deus. Em nome do Senhor, toma posse desta palavra. É o terceiro gigante da sua vida. Esse terceiro gigante que quer destruir a tua família. Ô Espírito Santo, o demônio tem usado de violência porque você é chamado de reino dos céus. E pela violência estão apoderando. Repito, Mateus 11:12. Mas chega, bota um basta, não aceita, meus irmãos. Não aceita. Por muitos anos eu dentro de uma igreja eu aceitei, eu não quero culpar o meu pastor. Eu não quero culpar a Bíblia. Eu busquei, Deus foi me dando graça e hoje sou liberto pelo sangue de Jesus. Se eu erro porque quero. E devo confessar o meu erro, mas não fazer de vítima. Não, porque o Satanás é mais forte se eu quero que ele seja. Mas no nome de Jesus eu posso tudo. Aquele que me fortalece, me sustenta. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. E o Senhor prometeu que estaria comigo e conosco até a consumação dos séculos. Verso 20 de Mateus 28. O nome desse Jesus tem poder, usa ele. Então manifesta a sua gratidão, porque essa mensagem não pode ter fruto na sua vida se você ouve com boa atenção, se você ouve com bom agrado, mas você não tem atitude, nem atitude de fidelidade e nem atitude de autoridade. Fidelidade para ser fiel àquilo que Deus pede para que você faça, e autoridade para que você haja da forma que esse nome de Jesus concede a você, que é chamado de Reino dos Céus. O quarto gigante, estou terminando. A Bíblia diz que esse quarto gigante, ele está no verso 19. Contra os filisteus em Gob, que chama Lami. Lami no hebraico quer dizer guerreiro. Quarto gigante que vem contra a tua vida. Você lembra de 1 Pedro 5, 8 e 9? O diabo anda em teu derredor, bramindo, rangindo como leão, procurando brecha para te tragar, para te destruir. Lembra de Daniel, capítulo 10, versículo 13? Daniel orava, e depois de 21 dias, desce Miguel para ajudar Gabriel, que não está conseguindo levar a mensagem até Daniel. E ele disse: Daniel, muito amado, desde quando tu começaste a orar, eu saí do céu, uma ordem saiu do céu, mas o anjo, o príncipe da Pérsia, simbolizando Satanás, impediu que eu trouxesse a palavra para você no primeiro dia. Mas Miguel desceu, o príncipe dos arcanjos, ele desceu. E estou aqui eu com a palavra de Deus para ti. Quanto tempo o diabo tem impedido que você ouça a voz de Deus nitidamente? Quanto tempo que o Satanás está fazendo oposição? Quanto tempo Satanás não deixa um profeta, uma profetisa ministrar sobre a sua vida? Quanto tempo você tem clamado por uma causa e ela não obtém resposta? Então, meus amados irmãos, Lami, um dos gigantes que lutava contra Israel, guerreiro, os demônios preparados para as lutas, para as batalhas, que enfrentam você cruelmente, de uma forma injusta, usando uma força surreal, uma força descomunal para vencer você. E você não sabia e não tem tido resposta, você não tem tido direção para como vencer esse demônio, para restaurar a sua casa, restaurar os seus filhos. Você não consegue manter um equilíbrio na sua vida financeira. Você quer ser fiel a Deus e não consegue, você tem medo de dizimar e perder o que você tem. Você não consegue ofertar e perder o que você tem, prejudicar os seus filhos, a sua casa, enfim. Você já tem medo no seu emprego de ter uma voz mais ativa, com medo disso fazer com que você perca a tua vaga. Você tem medo de expor as suas verdades agora na sua própria igreja e ser disciplinado pelo vosso pastor, ser excluído da roda daqueles que você sabe que Deus tem colocado uma palavra viva, mas você tem sido acuado. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7 a 9, que há uma batalha entre o dragão, o demônio, mas Miguel e os seus anjos vêm
e guerreiam e vence o mal. Em nome de Jesus, não em nome de Miguel, mas em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo nesta madrugada, assim como está em Isaías 54, versos 17 e 18. Nenhuma arma forjada, preparada contra ti prevalecerá. E toda arma forjada que vier contra ti, tu a condenarás pelos teus lábios, diz a palavra do Senhor. Jeremias 1,19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É o que Deus manda proferir e profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Se levanta, crente. Não é hora de ficar à paz do Senhor. Nós estamos em guerra. Deseje a paz, mas ao desejar a paz, na vida daqueles que sabem que não há tempo de descansar, até que subamos deste mundo para o mundo do reino eterno. Satanás vai lutar contra você, o demônio vai lutar contra a sua alegria, ele vai fazer com que você acredite que as desgraças da sua vida eram porque você tinha que passar, ele vai convencer você que eram as circunstâncias da vida. Não aceite isso, em nome de Jesus. Não aceito que você tem que passar. Eu não posso passar por ti. O que eu tenho que passar, você não pode passar por mim. Mas muitas das nossas lamúrias, muitas das nossas desgraças, muitos dos nossos desacertos é por falta de atitude que nós não temos tido. Então, em nome de Jesus, o quarto gigante que Davi e os seus amigos valentes, não foi um exército não, irmão, foi 5 amigos, 4 amigos, com eles 5, que derrotaram os 5 gigantes, os maiores gigantes da história da humanidade. Então, em nome de Jesus, quem sabe na sua casa ninguém tem mais força para lutar contra o mal que está aí. Quem sabe na sua congregação não tem mais valentes, mas você é o remanescente. Deus queria que você ouvisse essa mensagem. Embora você pareça frio na fé, embora você parecia mais desviado que tudo, já errou tanto hoje, mas Deus está dizendo, ainda tenho obra na sua vida, ainda eu olho para ti, é você o escolhido na família, na tua igreja, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, é você que eu quero usar para derrotar esse gigante, em nome de Jesus. A sua força não diminui por causa do teu pecado. A sua força diminui por causa da sua ausência de fé. Porque mesmo em pecado, Judas ainda continuava ministrando a palavra de Deus. Até que chega Mateus 26, verso 50. E dali ele entrega a Jesus e a sua história termina. Mas até ali, Judas está incluso com todos os demais apóstolos. Expulsando o demônio, curando enfermos e pregando o evangelho. Conserta o teu erro. Mas não enterre a tua fé, porque você ainda não consertou o teu erro. Desenterra a tua fé. Desenterra o teu talento, o teu dom, o teu chamado, a autoridade de Deus na tua vida. E não aceite mais. Lami, o guerreiro do inferno, saberá que o general dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Jeová Nissi, o Deus de guerra, se levantou em nosso favor, em teu favor, e você sairá nesta madrugada agraciado por esta oração e por esta palavra. E o quinto, louvado seja Deus, e o último gigante está no verso de número 20. E houve também outra peleja, diz o texto, em Gate, um homem de 6 dedos na mão, 6 dedos no pé, cada um das suas mãos. E esse foi o último gigante a ser vencido. Gate simboliza lagar. Lagar é onde ficavam os aparelhos de espremer. Olha o que eu vou lhe dizer. Lagar era onde ficava toda a parafernália, as ferramentas usadas para espremer o fruto, seja da uva, extrair o vinho, seja da azeitona, o óleo, o azeite de oliva, e o vinho representa a alegria, e o azeite representa a unção de Deus. Esse quinto gigante, que quer roubar a unção de Deus na sua vida, esse quinto gigante que quer tirar a alegria do Espírito Santo na tua vida. Há pessoas que vivem tanta desgraça que quando uma coisa boa acontece na sua vida, não tem tempo nem de sorrir.
Não há tempo, não há razão nem para celebrar. Ah, pastor, eu acabei de passar no Enem. Vou dar um exemplo estúpido, mas o meu pai está de cama. A minha mãe está depressiva, pastor. É assim que o demônio de Gate faz. Ele quer te espremer. Ele quer te moer. Mas Davi, meus irmãos, aprendeu com isso. Davi e os seus valentes aprenderam. Nas adversidades encontraram força. Pode bater, diabo. Mas querendo Deus, na fé que eu tenho no nome dele, eu vou me levantar. Miqueias, desculpa, 7:8. Ó inimiga minha, não sorria, não zombe de mim, porque ainda que eu esteja em trevas, eu me levantarei. Aleluia, porque o Senhor será a minha luz na escuridão. Toma posse. O Espírito Santo de Deus, toma posse. Declare isso na sua vida. É hora de cortar a cabeça destes demônios. Eu repito, Efésios 6:12, a sua luta não é contra carne nem sangue. Por trás das pessoas que parecem te fazer mal, ser a oposição de você no trabalho, no emprego, crente não tem concorrente, porque para cada crente Deus tem uma vaga. Seja no Enem, seja no concurso público, seja na vida financeira, seja para ser feliz no altar, dividindo a sua alegria com uma mulher ou um homem, casando-se de uma forma santa, homem com mulher, mulher com homem, aleluia, como foi assim a origem de Deus. Não há concorrente. Não pense que aquela mulher que você pensa, alguém vai te tomar. Se é sua, o que é seu ninguém toma. Se você tomar posse hoje, para vencer esses demônios, dá ordem, em nome de Jesus. É o que Deus disse lá em Marcos 16, verso 15 adiante. Se creres em mim, meus sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônios. É você que tem que expulsar o demônio. Para de pensar que a mensagem vai mudar a tua história. Pare de pensar que o pastor Pablo vai orar. Eu posso te abençoar por um momento. A sua bênção pode chegar como na vida da Isabela, mas essa bênção pode ser apenas momentânea. Ela pode durar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e a sua vida voltar à desgraça de novo. Porque Deus não quer que a glória seja minha ou de qualquer outro homem que se atreva a dizer que há poder nele para mudar a história de uma nação. A história da nação muda com a intenção profética de um homem de Deus. Junta todos nós juntos. É a minha força com a sua força e juntos. Por isso que é com bom e suave que vivamos em união. Salmo 133:1. É a união da minha fé com a tua. Porque senão, se a minha oração, a minha fé é que te traz benefícios, então a glória é minha. Quer dizer que você não tem poder para mudar o seu quadro. Quer dizer que você não tem poder, você não tem unção, você é dependente de mim, e você não é dependente de mim, você não é dependente de pastor, você não é dependente de homem, de profetisa, você é dependente do Senhor. Embora seguimos hierarquia, embora respeitamos líderes, embora respeitamos aqueles que Deus colocou, cada um no seu lugar, seja no mundo político, no mundo executivo, legislativo, no judiciário, seja na hierarquia eclesiástica na igreja, você é dependente do Senhor. Em nome de Jesus, toma posse hoje, agora. O seu lagar não é lugar do gigante de Gate. Espremer e moer tudo que você colhe, massacrar todo o seu sonho. Chega. Lagar é lugar da colheita. Lagar é lugar de você buscar a tua colheita, guardar a tua colheita, tirar, selecionar e colocar no celeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apropie desta palavra do Espírito Santo nesta madrugada. Apropie desta palavra divina para a sua vida. Deus está provocando você a tomar a unção de volta, a tomar a alegria de volta. A igreja, a vida espiritual. Satanás vinha surdinamente destruindo você. Muitas vidas tentou contra a minha vida. E não vai parar por aqui. Mas Deus é mais. Deus é mais. Então posso terminar. Davi, na sua trajetória, estava enfadado a morrer no exílio. Vivia fugindo por causa de Saul, lembra?
foi parar na caverna de Adulão. Mas chegou a hora da liberdade dele. O gigante que ele havia vencido, Golias, no capítulo 17 de 1 Samuel, o daria a honra diante de Deus. A fé. Não fuja. Não fuja do seu chamado. Não se esconda por causa dos opositores. Eles não podem fazer mal a você. Quando você se preocupa com o homem, quando você se preocupa com aqueles que se opõem à sua verdade, você subestima Deus. Você limita a Deus às suas limitações. E Davi ia conhecer que nas suas adversidades, em todos os momentos que Deus o levou ao limite, ele conhecia as suas ilimitações. Aleluia. É o que eu profetizo na sua vida. Aleluia. Davi fez de uma montanha Esbi-Benab, o segundo gigante. Aleluia. Numa montanha ele fez Jerusalém, tomou dos jebuseus a capital, aleluia, do Senhor, do povo de Deus, a grande Sião. Que maravilha, Jesus, que maravilha. Olha, ele ergue o tabernáculo no limiar. O gigante, o terceiro demônio, maravilha. E lá ele vai depositar a arca da aliança. Ele criou um limiar para a tenda do tabernáculo. É os demônios que querem excluir a igreja, querem excluir você de oferecer o melhor para Jesus, oferecer o melhor para Deus. Coloca um limiar nas suas finanças. Aqui é de Deus, esse aqui que eu tenho é para a obra. Determine como Davi e como seus valentes. Aleluia. Você vai ver como é que Deus vai te honrar. Davi se torna um guerreiro nato. Aleluia. Não é mais Lami, o guerreiro dos gigantes, não. Agora é Davi. Aleluia. Você vai vencer. Romanos 8:31. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu profetizo. A marca, o patente da tua porta, a patente da tua porta é o Senhor. Aleluia. E a fé é a palavra. E por fim, irmão, Davi vence todos os inimigos, se torna o maior estadista de toda a história bíblica. Um homem que não ganhou batalha e ganhou um reino em conversa e trocas políticas. Foi na espada, foi na guerra, foi na luta, debaixo de lágrimas, de muita oração, mas de muita ação. Muita ação. Então, eu quero abençoar a sua vida. Assim como Davi, quando não tinha como escapar dos seus inimigos, ele confiou em Deus. Aleluia. Quando Absalão queria destruir e no caminho alguém apedrejava Davi, ele disse: deixa, não faça mal a esse que está me apedrejando. Minha luta não é contra ele. Se essa é a vontade de Deus, que seja feita. Deus fará justiça. E você sabe a história. Absalão perde a sua vida. Todos que fizeram mal a Davi pagaram caro com as suas vidas. Então, meus amados, repito, as pressões enfrentadas por Davi, as pressões levaram a Davi a vencer a todas elas. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo ânimo que traz a minha vida, pela força que traz a minha fé, um homem com defeitos, com N limitações, o menor na casa dos profetas, o mais insignificante, quem sabe aos olhos do homem, mas eu sei que diante do Senhor, tu me olhas diferente, e é desta forma que eu creio que tu olhas essas pessoas que estão comigo nesta madrugada, que estão vencendo esses 5 gigantes, que linkaram comigo, Mateus 11:12, ao capítulo de 2 Samuel 21, meu Deus, verso 14 adiante, que linkaram 1 Samuel 17, 23 a 36. Quero abençoar essas pessoas, Pai, para que elas tomem posse daquilo que nós também citamos em Éfeso capítulo 6, verso 12, a luta deles não é contra carne e sangue,
Impeça que eles continuem brigando com a esposa, com o marido, com os filhos. Impeça que eles continuem brigando com pessoas. Porque eles só podem confrontar as suas verdades com pessoas depois que vencer o diabo. E a maioria vai perceber que quando guerrearem e usarem autoridade contra os demônios, principados e potestades, não terão mais nada que dizer à esposa, ao marido, ao filho, ao opositor, porque perceberão que as pessoas, na verdade, não têm culpa pela desgraça e a mazela que foi trago aos seus lares, em todas as esferas das suas vidas. Meu Deus, coloca a unção nas minhas mãos, a longanimidade, que o Senhor continue insistindo conosco, para que nós tenhamos êxitos em nossas jornadas, em nossos caminhos, em nossos passos, em nossas escolhas. Tira dos nossos olhos as vendas que não nos fazem enxergar de uma forma clara a direção da nossa vida. Tira dos nossos ouvidos os comichões que nos impedem de ouvir a Tua voz claramente. Tire, meu Deus, da nossa boca a timidez, a covardia que não nos deixa proferir palavras proféticas e palavras de ordem contra o inferno. Tire, meu Deus, das nossas mãos a fragilidade que não nos permite acreditar que aonde impor as nossas mãos vai se cumprir. Deuteronômio 28, onde colocarmos as nossas mãos, iremos prosperar. A semente vai frutificar. Meu Deus, eu abençoo os pés dos seus filhos. Cumprir no Salmo 126, aquele que anda com a semente preciosa e chorando, voltará com seus feixes com júbilo. Eu abençoo essas pessoas, Pai. Tira esse sofrimento, tira essa lamúria. Tire, meu Pai, esse engano religioso que faz com que as pessoas se tornem escravas de si mesmo, que tornem escravas de igrejas, de seitas, de denominações. Porque nós devemos sim, meu Pai, amar as congregações, as denominações, mas elas não podem nos exilar, elas não podem nos ilhar. Não, meu Pai. Vamos vencer os Golias, a começar por Golias. Nós só podemos vencer se sairmos do exílio. Alguém só tem liberdade para lutar se sair, meu Pai, da prisão. Em nome do Senhor Jesus. No capítulo 16 de Atos, meu Deus, os alicerces das prisões, da prisão onde estava Paulo e Silas, foram abaladas, os grilhões, as correntes foram quebradas. E no dia seguinte, Paulo foi liberto daquela prisão. O Senhor não precisa da chave do carcereiro para abrir a porta de uma prisão espiritual. Carcereiro que se suicidar quando pensou que Paulo, Silas e os demais haviam fugido. Carcereiro viu que aquela chave no seu bolso não tinha poder para segurar homens do Senhor. Meu Deus, Satanás não terá poder. Se o Senhor derramar uma unção sobre cada um de nós e sobre os nossos lábios e as nossas mãos, nós vamos começar a determinar a falência do inferno. E queremos, como Davi, ser aquilo que tu tem para nós. Davi era ser um estadista, um grande rei, um grande adorador, um inspirador de salmos, de poemas e canções ao Senhor. Os erros de Davi não impediu que ele fosse um homem segundo o teu coração. Os erros de Davi não impediu que ele tivesse um filho como Salomão, que assentasse sobre o teu trono e trouxesse a maior riqueza de todos os séculos, e nunca haverá igual, como houve para o povo de Deus no reinado do seu filho Salomão. Se a Forbes existisse naquela época, Bill Gates, o mexicano rico e tantos outros seriam humilhados, teriam vergonha de sair na revista onde Salomão seria aquele que encabeçaria os afortunados, porque a sua riqueza era incalculável. Bill Gates só está na Forbes, os ricos só estão na Forbes, porque se calcula o que tem. Salomão não se calculava. Tanto ouro, tanta prata, o bronze era desprezado, assim como chegou a ser a prata. De tanto ouro existia na geração de Salomão, porque o Senhor tinha uma promessa através de Davi. Tira o medo dessas pessoas do fracasso. Tira aquilo que estigmatizaram elas.
Tira o nome sujo, tira o nome de impotente, de desqualificado que elas receberam pela boca de um pai, de uma mãe, de um ex-marido, de uma ex-esposa, de um filho, de um ex-patrão, de um vizinho, de um parente. Em nome de Jesus, Pai. Elas e eu não dependemos de Bolsonaro nem do Trump. Nós abençoamos eles, oramos por eles, como diz a tua palavra. É em Jeremias 29:7, orar pela felicidade, a prosperidade das cidades, da nossa nação. Nós dependemos do Senhor e assim eu abençoo cada uma dessas pessoas. Receba esta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o poder desta oração. Em nome de Jesus, eu profetizei e creio que nada que eu fiz até aqui foi em vão. 1 Coríntios 15:58. Nada que se faz para Deus é em vão. Eu creio nisso. A sua palavra não volta vazia. Então, meus amados irmãos, você que tem lutado comigo aqui, pode crer, toma posse e receba a tua bênção. E comece hoje. Aprenda. Quando você orar a Deus, de joelhos e clamar e chorar, aleluias, parabéns. Mas não esqueça de tirar 1 minuto, 60 segundos, depois da sua oração, para dizer: demônios, eu te ordeno, saia da minha vida, saia da minha casa, saia de tudo que faz necessário acontecer na minha vida de bom. Amém? Um beijo no coração. Assim diz o Senhor. Tchau.